Almas queridas, sejamos todos bem-vindos. Que os nossos pensamentos, potencializados pelos mais nobres sentimentos, possam nos envolver em energias de paz e de luz, em nome de Jesus. Que assim seja. Em um vídeo que colhi na internet, Maíse Braga, trabalhadora da Comunhão Espírita de Brasília, narra que existia em Uberaba um homem de difícil relacionamento que não gostava de ninguém e, consequentemente, ninguém gostava e nem se aproximava dele. Vivia trancado em seu casebre na periferia, passando grandes dificuldades, afastado do convívio do mundo. Chico Xavier, porém, sabia de sua situação e toda semana preparava uma sacola com mantimentos e ia até aquele casebre, batia à porta, que vivia sempre fechada, e falava: "Meu irmão, estou deixando alimentos que dará para a semana." E assim o tempo foi passando. Certo dia, vieram informar ao Chico que aquele homem acabara de desencarnar. Chico respondeu que já sabia, pois Emmanuel já lhe avisara que, em razão de ninguém gostar e nem se aproximar dele, o próprio Jesus viera buscá-lo. Na emoção despertada por essa narrativa, recordei-me de alguns versos livres do nosso livro Canto de Paz, que diz assim: "Tenhas em ti a crença que tiveres, tenhas em ti os pensamentos que quiseres, eu te entendo. Tenhas no coração revolta ou paz, tenhas em ti tudo que fores capaz, eu te entendo. Tenhas no rosto estampada esperanças futuras, lembranças passadas, eu te entendo. Eu te entendo, porque seria bem mesquinho se não entendesse que com amor e carinho seria este mundo melhor. Se entendesse tão somente coisas erradas e, simplesmente, não entendesse o que se passa ao derredor, não entendesse daquilo ou disso, mas entendendo, simplesmente por isso, eu te entendo." Chico Xavier, um espírito indulgente, um ser caridoso e misericordioso, que, entendendo as nossas mazelas, deixou-nos em suas obras o bálsamo para as nossas dores e o alimento para os nossos espíritos, ainda obscurecidos pelo véu da inconsciência e pelo obscurantismo do desamor. Por esta razão, com as bênçãos de Jesus e a proteção dos bons espíritos, vamos falar de um sentimento doce e fraternal que todos nós devemos alimentar para com os nossos irmãos, mas que bem poucos fazemos uso. Vamos falar sobre a indulgência. O Evangelho, segundo o Espiritismo, diz que, para a doutrina espírita, a indulgência é uma característica moral que tem relação com fazer o bem e a caridade. A indulgência trata-se de uma virtude que devemos entender detalhadamente o seu significado e cultivá-la, pois ela atrai e irradia boas energias que nos acalma e nos corrige. A indulgência é uma das virtudes que nos caracterizam como verdadeiros cristãos e se expressa pela postura complacente e compreensiva que adotamos perante as faltas e imperfeições do próximo. Diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento dos semelhantes, indulgência é saber relevar,
perdoar, esquecer, evitar comentários desairosos, evitar críticas, julgamentos e condenações indevidas. A indulgência demonstrada em nosso comportamento pode sensibilizar o coração das pessoas, incentivando-as a se melhorar e a proceder também com indulgência, possibilitando-as se regenerarem de suas possíveis faltas. A nossa indulgência tem ainda o efeito salutar de fazer com que o próximo não se julgue desprezado, mas sim merecedor da nossa solidariedade, e isto fará com que ele se sinta feliz. E não há maior amor e não há maior felicidade do que fazer os outros felizes. A frase misericórdia quero e não a morte do pecador é uma citação de Mateus, no capítulo 9, versículo 13, onde Jesus ensina que ele não viera chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Isso significa que a misericórdia é mais importante do que o sacrifício, refletindo a vontade de Deus de oferecer ajuda e oportunidade de vida ao pecador, em vez de punição. Jesus enfatiza que a verdadeira misericórdia é demonstrada em atos de bondade e compaixão e não apenas em ofertas externas. Razão pela qual Kardec coloca uma das bem-aventuranças como título do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. No decorrer do capítulo, vemos os evangelhos e os espíritos usarem termos como misericórdia, perdão e indulgência. O posicionamento do termo misericórdia no título do capítulo nos indica que tem significado bem mais amplo do que os outros dois. Logo a seguir, no primeiro subtítulo, temos perdoai para que Deus vos perdoe. E depois, em Instrução dos Espíritos, no item 14, identificamos o termo perdão em perdão das ofensas e mais adiante, a indulgência. Desta forma, entendemos que o sentimento de misericórdia abrange os outros dois, tanto que no linguajar cotidiano costumamos utilizá-los como sinônimos absolutos. No item 15, parágrafo 1º, ainda no subtítulo Perdão das Ofensas, Paulo, o apóstolo, diz: se o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, razão demais para serdes indulgentes. Relacionando desta forma o perdão com a indulgência. A indulgência cresce até se confundir totalmente com a misericórdia, tornando-se dois termos que significam a mesma virtude, tratando-se da capacidade de compreender os erros cometidos por outrem devido às suas fraquezas morais. A misericórdia nos proporciona a conquista do coração do próximo, de sua amizade, além do bem-estar que experimentamos decorrente da certeza de que procuramos cumprir os mandamentos divinos: amai-vos uns aos outros. Amai o vosso próximo como a si mesmo. Fazei ao próximo todo o bem que gostarias lhes fizessem. Partindo então do reconhecimento da nossa própria imperfeição, aumentamos nossa capacidade de compreender a imperfeição dos outros. Somos levados a entender e a sentir compaixão pelos espíritos ainda imperfeitos
e decidimos a abandonar o orgulho, esse sentimento de superioridade que possamos alimentar em relação aos outros. E ao entendermos que todos guardamos dentro de nós a capacidade de nos melhorarmos, passamos a ver os outros com olhos carregados de amor. Por isso, a indulgência é a virtude da compreensão. Lembrando, no entanto, que sendo indulgentes, não estaremos acobertando o erro que naturalmente deverá ser corrigido. Pois sabemos que a justiça divina, que age com misericórdia, permitirá que o pecador se regenere por si mesmo. A nossa indulgência para com ele o auxiliará a despertar para essa realidade, a realidade de que Deus nos ama com igual amor. Se Deus é indulgente para conosco, com mais razão ainda devemos ser misericordiosos com relação ao nosso próximo. E se fora da caridade não há salvação, então que eu possa trazer sempre comigo uma palavra de amor, um gesto amigo, aos aflitos que eu possa consolar, lágrimas tristes que eu possa enxugar, minhas ofensas que eu possa calar, aos inimigos que eu possa perdoar, dos meus erros me arrepender, a quem precise que eu possa socorrer. Deixai vir a mim os pequeninos, que eu possa ajudar a guiar os seus destinos. Aos órfãos, que eu possa amparar, fé e esperança que eu possa semear. Senhor, que eu possa amar, como a mim mesmo, a cada irmão. Dai-me, Senhor, a caridade, que é a luz que nos conduz à salvação. Nos diz o irmão Saulo no capítulo A Lâmpada Acesa, no livro Astronautas do Além, psicografado por Chico Xavier, que a evolução nos força a compreender que somos todos interligados por dependências de ordem moral e espiritual. Que precisamos compreender os outros, entender as situações alheias e auxiliar sempre para sermos também auxiliados, pois é dando que se recebe, nos disse São Francisco de Assis. Compreendemos, porém, que ainda é muito difícil sermos indulgentes devido ao estágio evolutivo em que nos encontramos. Ainda é mais fácil criticar os atos do próximo do que elogiar algum comportamento seu. Daí a necessidade urgente de cultivarmos essa virtude. Entretanto, não devemos ser indulgentes para com nós mesmos. Sermos indulgentes para com nós mesmos, porque os nossos defeitos requerem atenção persistente e rigorosa. Quando somos indulgentes para com nós mesmos, estamos na realidade dissimulando as nossas imperfeições e persistindo no erro. Busquemos então investigar a própria consciência, a fim de avaliar o que há de ruim em nós e que precisa ser corrigido. Para tanto, é necessário que façamos ao nosso interior uma viagem de amor serena e calma, analisando cada dor, sem revolta, sem temor, aliviando a alma. Então veremos que a dor é uma lição de amor na evolução do ser, pois aprendendo a amar, sem medida perdoar, não iremos mais sofrer. A dor é luz, providência,
que desperta a consciência, desvelando nossa luz. A dor é luz, caridade, instrumento da verdade. Assim falou Jesus. E o Evangelho prescreve que devemos, no próximo, engrandecer-lhe as qualidades, em nós, buscar o que há de ruim e corrigir. Então, oremos e vigiemos a nós mesmos. O sentimento de indulgência atrai, ergue, acalma e aquieta corações tumultuados pela consciência culpada, pois a expectativa de compreensão minimiza o amargor do erro, enquanto o rigor atrai o desânimo, promove o afastamento, provoca a tristeza e desperta a irritação. Assim, almas queridas, que possamos afirmar a nós mesmos e a cada irmão as palavras de uma música que compomos sobre o tema Ajuda-te que o céu te ajudará, sugerido pela irmã Conceição Silveira, e que diz: Tu és divina energia, construindo no dia a dia um tesouro no coração. Se os teus olhos forem bons, luminoso corpo terás, e na vida os mais belos dons como bênçãos receberás. Com o querer, saber e amar, terás a fé raciocinada, iluminando o teu caminhar, abençoando a tua jornada. O amor que há em ti, tu doarás, e o que pedires não te faltará. Dando de ti, também receberás. Do céu, a providência virá. O amor como um sol brilhará, e o bem pelo bem se fará. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Jesus é a luz que te guiará, e em trevas não te deixará. Ajuda-te, que o céu te ajudará. O Pai nada a ti negará, e a terra regenerará. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Que nos ajudemos uns aos outros, pois no contexto espírita a indulgência não é um mero ato de tolerância, mas sim uma postura de compreensão profunda dos erros e limites humanos. A indulgência nos exige que sejamos observadores dos bons sentimentos, ao invés de focar nos defeitos, que devemos buscar e valorizar o bem e a força do caráter que cada um possui. Que devemos ser compreensivos e pacientes para com os erros e dificuldades dos outros, reconhecendo que todos estamos em processo de evolução. Que sejamos perdoadores, não guardando rancores e mágoas, libertando o ego do sentimento de vingança. Que devemos ser caridosos e solidários, pois a indulgência se manifesta na prática da caridade, que é a manifestação do amor em atos concretos de ajuda e de apoio. A indulgência deve ser considerada uma virtude fundamental e essencial no Espiritismo, pois ela nos liberta do fardo da crítica e do julgamento, para que possamos encontrar a paz em nossa alma. A indulgência fortalece os laços de fraternidade, nos aproximando dos outros, criando um ambiente de compreensão e respeito mútuo. Contribui para a evolução espiritual, sendo um passo importante na jornada da evolução moral, que exige sejamos cada vez mais compassivos e compreensivos com os outros. A indulgência é a expressão do amor de Deus refletindo em nós, revelando a nossa natureza divina, que se manifesta na paciência, na compreensão e no perdão. Como diz o Alexandre,
querido músico da Casa do Caminho do irmão Tadeu em Araxá. Dar o perdão a quem te ofendeu é uma prova de amor de verdade, pois o perdão te aproxima de Deus e vai te trazer muita felicidade. Quando Jesus, nosso Mestre maior, veio nos pedir para perdoar a cada irmão que precisar, pois só o perdão vai nos libertar. Deus vê nossas falhas, o quanto erramos, então só perdoando seremos perdoados. A indulgência no Espiritismo é uma virtude que nos convida a olhar o outro com amor, compreensão e perdão, promovendo a paz, a harmonia e o crescimento espiritual. A indulgência é o sentimento doce e fraternal que todo ser humano deve alimentar para com seus irmãos. No campo da indulgência, todos somos carentes em face das nossas imperfeições, daí o dever de todos cultivá-la. Nos diz Emmanuel, no capítulo 1 do livro Indulgência, psicografado por Chico Xavier, que a indulgência é a outra face da caridade. E ainda que tudo nos pareça na atualidade terrestre, sombra e derrota, cadeia e desalento, devemos erguer o coração a Deus em forma de prece e rogarmos força para fazer luz e confiança onde a treva e o desespero dominam, porque se ontem foi o tempo de nossa morte, da nossa queda moral e espiritual, hoje é o dia da nossa abençoada ressurreição, da nossa transformação moral e espiritual. Porque disse Jesus, e faremos o que ele fez e muito mais. Porém, é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Estamos em trânsito para a quinta dimensão, a era da luz, a era do sentimento, a era do espírito, a nova era. Urge, portanto, analisarmos nossa conduta e nos reconciliarmos enquanto estamos a caminho, amando a tudo e a todos, sob a lei da justiça, amor e caridade, porque é tempo de reconciliação. É tempo de reconciliação, tempo de amor e de perdão, tempo de libertação das amarras da ilusão, tendo Jesus no coração. É tempo de amor e de união, tempo de regeneração, tempo de estender a mão e no enlevo da oração abrir o nosso coração. Eu me perdoo, tu te perdoas. Eu te perdoo, tu me perdoas. Nos perdoamos, reconciliamos e no amor nós caminhamos. Nos perdoamos e a todos perdoamos e que todos nos possam perdoar. Portanto, almas queridas, se o Mestre Jesus a ninguém condenou e a todos perdoou, eu também não te condeno. Desejo a todos muita paz e muita luz, com Jesus, em Jesus e por Jesus. Que assim seja.